Hoje eu vim falar sobre o refluxo. Gente, o que mais tem de pergunta é: doutora, esse refluxo é normal? Não tem um remédio? Não dá pra tratar? Meu filho tá vomitando, tá golfando, eu não sei mais o que fazer. Gente, primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o refluxo, como que ele acontece, por que ele acontece. Gente, o refluxo nada mais é do que a volta do conteúdo que está no estômago pro esôfago. E às vezes ele sai pela boquinha e às vezes pelo nariz também. Como que acontece isso? Dentro do nosso corpinho, aqui passa o esôfago e mais embaixo está o estômago. Entre o esôfago e o estômago, nós temos uma musculatura que fecha um esfíncterzinho, a gente chama isso de cárdia. Esse esfíncter, quando o bebê é pequenininho, igual todas as outras coisas que eu falo para vocês, ainda é imaturo. Ou seja, tá tudo formado no seu bebê, mas ainda está amadurecendo. Esses primeiros 6 meses são de grandes mudanças, de grandes amadurecimentos no corpo do seu bebê. E o esfíncter que vai do esôfago para o estômago é um deles. Esse esfíncter, que nós chamamos de cárdia, ele fecha quando o alimento passa do esôfago para o estômago. Só que nos bebês ele ainda é meio molinho, então ele não tem força suficiente para fechar completamente e impedir que o conteúdo que está no estômago volte para o esôfago. E mais um detalhe: de que o bebê se alimenta nos primeiros 6 meses de vida? Só de leite, certo? E o leite é o quê? É ralinho, é aguadinho. Toda substância mais fluida, mais líquida, é mais fácil voltar. Se fosse algo mais grosso, mais duro, seria mais fácil ficar dentro do estômago. Mas como é o leite e é uma substância líquida, ele volta mais fácil. Isso tende a aparecer de uma forma maior, mais grave ou pior, mais intensa, dos 2 aos 4 meses. Esse momento é o momento mais complicado para o seu bebê, porque ele vai ter geralmente mais refluxo. Doutora, são todas as crianças que têm refluxo? Não. Igual as da cólica, gente. Iguais as da cólica. Tem umas crianças abençoadas, de umas famílias abençoadas, que não tem cólica, não tem refluxo, parece que não tem nem criança em casa. Mas a grande maioria dos bebês, praticamente todos os bebês, em algum grau maior ou menor, terão refluxo. Combinado? Então não é nada pra gente apavorar. Vocês chamam de refluxo, de regurgitação, de golfo. O que a gente tem que entender é uma coisa muito, muito, muito importante. O bebê ter refluxo é uma coisa, o bebê vomitar é outra coisa. Geralmente, nos primeiros dias de vida, ali quando o bebê ainda está na maternidade, nas primeiras 48 horas de vida, que ele fica sob uma vigilância intensa, tanto das enfermeiras, dos médicos, dos pediatras, dos neonatologistas, isso, gente, é um momento muito importante porque a gente observa os primeiros sintomas dos vômitos, que são algo que a gente precisa tratar de imediato. Algumas atresias ou atresias de duodeno são as mais comuns do bebê nascer e começar a vomitar depois, tendo um estado geral bom, porque quando é uma atresia de esôfago a gente sabe que é mais complicado, às vezes é pior até durante a gestação, mas o bebê que nasceu e começa a vomitar, é um bebê que vomita, que golfa, com uma carinha de náusea, uma carinha de enjoo, aquela cara de gente, vou vomitar. Esse bebê que tá tendo essa carinha de nauseado, de enjoado, que faz ânsia de vômito, esse bebê tem que ter mais atenção, porque ele está vomitando. Provavelmente não é um quadro de refluxo, então tem que ser avaliado e geralmente ele é bem avaliadinho nas primeiras 48 horas de vida. Passadas essas 48 horas de vida e continuando, o bebê tem o refluxo, ele golfa, mas ele não faz aquela cara nauseada, não fica fazendo ânsias de vômito, isso é o refluxo e ele pode ser fisiológico. Como que a gente define que o refluxo do seu bebê é um refluxo fisiológico? O que é fisiológico? Fisiológico é aquilo que é natural ao nosso corpo. É aquilo que é um processo que vai acontecer, um processo de evolução, de amadurecimento, um processo natural ao corpinho da gente. Seja isso em qualquer situação. O que é fisiológico é natural pra gente, certo? Então não é uma coisa que se preocupa. Então, no refluxo fisiológico, a coisa mais importante é o ganho de peso do seu bebê. Se o seu bebê está ganhando peso adequado para a idade, tá tudo certo. Não tem por que preocupar, não tem por que ter pânico. O seu bebê tem que ter um peso adequado. E isso ali no primeiro mês de vida significa entre 25 e 35 gramas dia. É por dia que a gente faz a conta. Todo bebê, quando nasce, ele perde cerca de 10% do peso. Isso é normal, é outro processo fisiológico. Todos os bebês perdem 10% aproximadamente do peso por volta da primeira semana de vida. Às vezes perdem no primeiro dia ali,
nas primeiras 48 horas de maternidade. Ele nasce com 3.300, quando vai sair da maternidade, tá pesando 3 quilinhos e uns quebradinhos. 3.100. É normal, não tem problema nenhum, todos eles perdem. Agora, passado isso, foi para casa, o bebê tem que recuperar o peso de nascimento até o 15º dia de vida. Entre 10 e 15 dias. Mas o máximo que a gente espera para ele recuperar o peso de nascimento é a segunda semana, são 15 dias de vida. Ou seja, se o seu bebê tem refluxo, tá golfando muito, e você pesou o seu bebê naquela consulta da puericultura, na consulta do pediatra, primeira consulta foi com 15 dias, entre 10 e 15 dias. A primeira consulta do seu bebê não recuperou o peso de nascimento, tem que ser avaliado. Porque se ele tem refluxo, o problema pode estar aí, e não no seu leite ser fraco. Não é trocando de leite que vai resolver o problema do ganho de peso do seu bebê, se o problema dele for um refluxo. Às vezes, a gente só tem que mudar as condutas, as posturas. O que a gente vai fazer para o nenê ter menos refluxo? As principais coisas que a gente deve pensar é que, se a gente quer que o bebê guarde o conteúdo que ele mamou dentro do estômago, a gente vai sacudir bebê, gente? Não vai sacudir bebê. O que nós vamos fazer, então? Acabou a amamentação, seja ela mamadeira, seja ela fórmula, seja ela seio materno, a gente vai pegar o bebê e vai deixar ele na posição vertical, quietinho. Não é chacoalhando o bebê, batendo nas costas do bebê, é deixar o bebê quieto, em paz, por cerca de 30 minutinhos. Isso é um prazo bem razoável para o esfíncter fechar melhor e para aquele leite começar a sofrer os processos químicos dentro do estômago e se tornar um leitinho mais espesso, mais grossinho. Deixar o bebê quieto, 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 quieto. Isso é o mais importante para a gente prevenir o refluxo, quando ele é fisiológico. Então, posição vertical, no seu colinho, no colo do pai, e quem estiver por perto, numa posição que não saculeje o bebê, não ficar sacudindo o bebê e de jeito nenhum deitar o bebê, porque vai facilitar o refluxo e além disso ele pode engasgar, certo? Então isso é o que a gente faz de uma forma natural para tentar segurar o bebê sem refluxo. Agora, o seu bebê tá ganhando peso normal, tá lindo, maravilhoso, tá tudo certo, não tem por que preocupar. O que as mães me perguntam muito é sobre o refluxo oculto. Quando que o bebê tem refluxo, mas ele não manifesta o refluxo? Geralmente no bebê que tem um ganho de peso normal, só que ele faz caretas, ele tem um choro excessivo, porque aquele refluxo, ele vai para o esôfago e ele volta para o estômago. Ele não chega a exteriorizar pela boquinha, ele não chega a golfar, ele não chega a pôr o leite para fora. Esse bebê tende a ter um ganho de peso normal, desde que ele continue se alimentando normalmente. Porque o que acontece no refluxo oculto? Os bebês, como tem muito desconforto, como aquele conteúdo vai do estômago pro esôfago e às vezes queima por causa do ácido do estômago, às vezes dá dor, às vezes irrita, às vezes dá choro. Alguns bebês que têm o refluxo oculto, eles podem ter uma recusa alimentar. Eles começam a não querer se alimentar porque eles são muito espertos. Eles já entendem que se eles mamarem, vai ter aquele desconforto. Então, gente, é muito complicado. A gente tem que tentar entender o que o seu bebê está mostrando pra gente. Bebê que chora com frequência após as mamadas deve ser avaliado se não é refluxo e tem grande chance de ser. O bebê pode ter um grau de tosse, pode ter um grau de careta, de choro, de dor e de recusa alimentar, se ele tiver refluxo. Outra coisa muito importante que a gente não pode esquecer de falar, ainda na prevenção do refluxo, é que o bebê que mama mamadeira, gente, tem que ter muita atenção no volume das mamadeiras, no volume das mamadas. Aquele volume que vem escrito na latinha, que vai por semanas, ele tem que ser avaliado, porque cada bebê tem um peso. E o ideal é que a gente calcule quanto cada bebê precisa ingerir por dia de acordo com o peso e não de acordo com a semana de uma forma igual para todos, porque ninguém é igual a ninguém, muito menos o seu bebê com o bebê da sua amiga. Eles têm pesos diferentes, então eles têm necessidades calóricas e de líquido diferente dos outros bebês, cada um do seu jeitinho. A gente tem que conversar com o pediatra e passar especificamente um volume para cada bebê. Se o seu bebê está tendo refluxo mamando o que foi orientado pelo pediatra, a gente tem que entender que às vezes precisa diminuir o volume e aumentar a frequência. Porque não tem aquele padrão? 30 ml de 3 em 3 horas. Gente,
Às vezes não vai ser 30 ml de 3 em 3 horas, 60, 90. Às vezes vai ter que diminuir os ml e aumentar a frequência. Às vezes vai de 2 em 2 horas para dar o aporte calórico que ele precisa, energético e de hidratação que ele precisa, mas às vezes tem que diminuir a quantidade. Bebês que mamam mamadeira têm mais chance de fazer refluxo do que os que mamam peito, por vários motivos, mas o principal é que a gente tende a achar que o bebê tem que mamar a mamadeira inteira que a gente montou. E ele não tem que mamar a mamadeira inteira, certo? Quando ele tá no peito, você sabe o quanto que ele mamou? Ninguém sabe o volume que entrou. Então, por que na mamadeira você acha que tem que ser aquele volume inteiro? Entendido? Então, para evitar o refluxo, não sacudir o bebê, deixar o bebê na posição vertical por cerca de 30 minutos e, se for mamadeira, diminuir o volume das mamadas e aumentar a frequência de acordo com as necessidades energéticas e de hidratação de cada bebê. Combinado? Isso é o mais importante para a gente entender a parte do refluxo fisiológico. Agora, os bebês que têm refluxo patológico, ou seja, aquele refluxo que a gente tem que tratar, e quem faz esse diagnóstico é o pediatra, não serve o amigo, o melhor amigo, o Google, não serve. Tem que ser o pediatra para definir se, juntando todos aqueles sinais e sintomas, o bebê tem um refluxo que necessite de tratamento. Geralmente, até o 6º mês de vida, não há uma necessidade frequente de tratamento de refluxo. Mas o bebê que está perdendo peso e a mãe tem um volume de leite suficiente, gente, não existe leite fraco. Esse bebê está perdendo peso provavelmente por refluxo. Então vamos tratar o refluxo desse bebê para que ele possa continuar mamando o leite da mãe, o leite materno e que ele ganhe peso de forma saudável, que ele não tenha desconforto, que ele não tenha choro, que ele não tenha dor depois das mamadas. Combinado? Eu acho que isso é mais importante para a gente entender sobre os refluxos. E saber que depois dos 6 meses vai melhorar muito, 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 muito. A maioria dos bebês não tem mais refluxo nenhum depois do 6º mês de vida. E aí, se continuar esse refluxo, a gente conversa com o pediatra e provavelmente inicia um tratamento se estiver sendo muito desconfortável esse quadro do refluxo. Outra coisa, última coisa e super importante, gente. As mães perguntam todos os dias: doutora, e se o bebê não arrotar? Parece que é um pânico, né? E se o bebê não arrotar? Quando é bebê, a gente quer que arrote. Quando é grande, a gente fala que é feio arrotar. Como é que funciona isso? Gente, o bebê não precisa arrotar. Ele precisa, sim, ficar na posição vertical, direitinho, sem sacudir o bebê, tranquilo e calmo, durante meia hora, às vezes 40 minutinhos, dependendo do bebê. Mas ele não é obrigado a arrotar. Porque o que é o arroto? Nada mais é do que, durante a mamada, o bebê engole uma certa quantidade de ar junto com a amamentação, junto com a mamadeira, principalmente na mamadeira. Engole um pouco mais de ar. E aí, o que acontece? Dentro do estômago, que era para ter o conteúdo líquido do leite, tem o líquido e mais o gás, e mais ar ali dentro que a gente engoliu junto. E aí o bebê acaba soltando esse ar para descomprimir um pouco o estômago. É uma força mecânica do estômago, da musculatura, soltando o que está demais ali. E o que está demais é o ar. E isso manifesta pelo arroto. Mas nem todo bebê arrota, ele não é obrigado a arrotar. Se ele não engoliu o ar, ele não vai arrotar. E tá tudo certo do mesmo jeito. Deixou aquela meia horinha ali, 40 minutinhos no máximo, é o suficiente para o seu bebê não ter o refluxo fisiológico. Combinado? Arrotar é se o bebê tiver engolido ar, se ele quiser arrotar. Não precisa mais ficar 1 hora em pé com o seu bebê, batendo nas costas, sacudindo, esperando que ele arrote, porque ele não vai arrotar, meninas. Última coisa, prometo. Leite voltando pelo nariz. O refluxo, geralmente, ele não volta pelo nariz. Dependendo da quantidade, a gente acaba avaliando se esse refluxo é patológico pelo golfar em excesso saindo pelo nariz. É uma pressão muito grande e às vezes foi um volume muito grande. Se estiver voltando leite pelo nariz do bebê, é bom que converse bastante com o pediatra, que avalie o ganho de peso para ver se o bebê está ganhando tudo certinho. Se foram casos de exceções, tá tudo certo. Se o bebê estiver voltando muito conteúdo pelo nariz com muita frequência, vale a pena conversar com o pediatra e aceitar a conduta dele. Geralmente, a gente trata esse refluxo porque ele vai causar em algum grau um desconforto maior para o seu bebê. Outra coisa que vocês têm que ter atenção é no refluxo. Se o bebê passou 40 minutos, 1 hora e tá voltando ainda, tá golfando ainda e não é mais aquele leite fininho, aquele leite aguadinho, aquele leite mais líquido, se já tá aquele leite mais digerido, com mais grumo, mais coalhadinho,
tem que ter atenção também, porque esse não é o padrão natural do refluxo. Refluxo fisiológico é aquele que o bebê ganha peso normal, que o leite volta logo ali nas primeiras 20 minutinhos, meia hora, e volta ainda líquido, do mesmo jeito que ele entrou. Combinado? Bebê ganhando peso, saudável, sem estar brigando com o mundo, tá tudo certo. É refluxo fisiológico e vai passar.